Graça e paz, meus irmãos, uma boa noite. Tenho uma pergunta para lhe fazer. Qual a importância que a mesa tem hoje na sua casa? Qual o valor que a mesa tem ali junto à sua família? E quando eu pergunto o valor, eu não falo do valor financeiro, tá? Que pode ser até que seja uma mesa antiga, mas que ela vai valer muito para você e para a sua família. Eu digo isso e faço essa pergunta porque eu penso que cada vez mais nós precisamos resgatar hábitos e valores que parece que a gente vem perdendo como família. Eu lembro que quando eu era criança, lá na casa da minha avó, sempre que a gente estava junto, a gente nunca estava na sala de estar, em um dos quartos, não era também numa sala onde ficava a TV, nem era também na sala de jantar. Mas, junto à cozinha, havia uma mesa onde sempre tinha uma garrafa de café, sempre tinha alguns biscoitos, talvez um pedaço de bolo, e a gente sempre ficava ali no entorno, comendo, conversando, como família, adultos, crianças. Eu não sei se na casa da sua avó também era assim, ou na sua casa era assim, mas esse parece ser um costume que fazia parte das nossas famílias, quando a vida não era tão corrida e dava para a gente parar no meio da tarde e ter esse tempo. Mas parece que o corre-corre da vida vem tirando essas oportunidades e eu diria até esses privilégios. Mas me preocupa porque não só esses momentos corriqueiros de fim de tarde, mas quantas vezes como família a gente não está se reunindo e sentando ali ao redor da mesa para almoçar juntos, para jantar juntos, ainda que estejamos todos no mesmo horário em casa, mas cada um faz o seu prato, na sua hora, no seu tempo, vai cada um para o seu canto, um para o sofá, outro para o quarto, outro come ali na cozinha mesmo, na sala, e a gente deixa de ter a experiência de compartilhar esse momento de comunhão. E aquele espaço que seria espaço de fortalecer laços, aquele espaço que seria um espaço de instruir nossos filhos, saber um pouco como foi na escola, como é que foi a manhã de trabalho ou o dia de trabalho, caso isso aconteça à noite, a gente acaba perdendo. E com isso os laços eles vão ficando cada vez mais frágeis, mais superficiais, e a gente vai perdendo um pouquinho esse sentido e esse sentimento de ser família. Por isso eu não sei como é que está a vivência ao redor da mesa na sua casa, mas na reflexão de hoje eu queria trazer um pouco, resgatar um pouco a importância disso, a importância de estarmos à mesa, para comer, claro, porque gostamos de comer, mas estar à mesa como uma oportunidade de comunhão. E eu trouxe como texto, para refletirmos, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos do 10 ao verso 13. Não está impresso para você o texto, então você pode abrir a sua Bíblia ou acessar o aplicativo aí onde está a sua Bíblia, em casa também você pode fazê-lo. E eu vou ler aqui na minha versão e vou pedir para que você possa acompanhar onde você está. Mateus, capítulo 9, versos do 10 ao verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, estando ele, Jesus, em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, ou e não sacrifícios, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Nosso Deus, nós te louvamos pela oportunidade que nós temos de ler a tua palavra, e nós pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos instruindo com a tua verdade e com aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, Deus. Que possamos estar com o coração aberto e prontos para te ouvir. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. É muito interessante porque
Jesus viveu muitas coisas durante a sua vida, durante seu ministério. Lucas, inclusive, quando ele registra sobre a vida de Jesus, ele faz questão de dizer, olha, aqui tem só um recorte, porque se a gente fosse escrever tudo o que Jesus fez e ensinou, não haveriam livros suficientes no mundo para registrar tudo isso. Então a gente sabe que o que a Bíblia registra é uma parcela pequena diante de tanta vivência, ensinos e experiências de Jesus. Quando a gente pensa nisso, isso já nos leva a perceber que se há algo relatado no texto bíblico, se um dos evangelistas utilizou aquele espaço que ele tinha, no caso aqui Mateus, seus 28, poucos capítulos, para registrar a história de Jesus, e ele fez questão de colocar Jesus comendo com publicanos e pecadores, é porque isso tinha uma importância muito grande. É muito interessante porque uma das estratégias de ensino de Jesus eram as parábolas. Mas quando a gente vai para o texto bíblico, a gente vê que Jesus também gostava de parábolas vivas. Ele mesmo vivenciando algumas experiências que traziam inclusive até um choque de realidade para aqueles que viam. Porque a parábola de Jesus, as parábolas de Jesus tinham esse diferencial. Às vezes eram até histórias conhecidas culturalmente, mas Jesus trazia um final, um arremate que trazia um ensinamento diferente, né, que levava as pessoas à reflexão. E eu vejo nesse trecho aqui, onde ele está sentado à mesa, com publicanos e pecadores, como uma parábola viva, que precisa e pode nos trazer grandes ensinamentos. Eu trouxe aí para você, no material que você tem em mãos, um pouco até daquilo que é o histórico dessa importância do estar à mesa. Eu sei que eu narrei a experiência na casa da minha avó, mas essa não é a experiência mais antiga que a gente tem do estar à mesa. Se você for aí ver os relatos que nós temos históricos ainda na Síria, antes de Cristo, alguns milênios antes de Cristo, a experiência do casamento, por exemplo, se hoje a parte do jantar, do buffet, já é algo tão esperado, né, e que a gente continua a tradição, na época lá dos assírios, o banquete de núpcias era o local e a maneira como o casamento ele era contratado, ele era fechado. Ali era como se dava o fechamento daquele acordo, aquela aliança entre duas famílias. E é muito interessante que naquele momento do banquete, a família do noivo trazia algumas iguarias, a família da noiva trazia algumas iguarias, e eles trocavam essas iguarias, eles comiam a comida um do outro. E esse era o sinal de que havia uma aceitação dos noivos de cada lado. E é interessante que os historiadores que contam isso, eles narram que era o costume, inclusive, naquele momento eles comerem muito, beberem muito, e o pai do noivo tentar despistar naquele momento para que o noivo saísse com a sua noiva embora, né? E ali eles continuavam comendo e festejando. Também não muito diferente do que ainda acontece hoje. Mas naquele momento acontecia a criação dos laços entre as famílias, do noivo e da noiva. Justamente em meio à mesa, no entorno daquela mesa. Em Roma, também antes de Cristo, eram comuns os grandes banquetes para trazer paz e acordos entre a população. Os ricos e as massas populares, elas acabavam compartilhando de banquetes nas ruas, e era uma maneira de tentar acalmar, inclusive, até pequenas revoluções que viessem a surgir. Tanto que o calendário romano era marcado, por festividades populares. E a gente herdou isso, né? Tanto que a gente tem no nosso calendário, que é uma herança do calendário romano, feriados, onde a gente também tem comemorações, celebrações populares, e muitas vezes também marcadas pela comida, né? Inclusive a gente se prepara com uma comida específica, às vezes, para determinada celebração. E aí, se a gente chega no texto bíblico, no Antigo e no Novo Testamento, a gente continua vendo a importância ali da mesa. Eu trouxe aqui, por exemplo, dentro do ritual do sacrifício judaico, havia ali do lado de fora do Santo dos Santos, o que a gente chama da mesa da propiciação.
tá? E era preparado sim um banquete, inclusive 12 pães frescos precisavam ser colocados, representando as 12 tribos, e eram chamados os pães da presença, tá? Da presença ali de Deus mesmo. E o sacerdote, antes de entrar no Santo dos Santos, para inclusive representar o povo na expiação dos pecados, ele precisava passar ali pela mesa da propiciação. Isso representava essa comunhão de Deus com o ser humano, tá? A gente tem, por exemplo, a Páscoa, Êxodo, saída do povo do Egito. Como é que aquela noite foi marcada? Por um momento também onde as famílias foram reunidas ao redor da mesa. E aí a gente poderia passar o resto da noite lembrando sobre várias cenas e situações onde isso acontece. Me chama a atenção, por exemplo, o Salmo 128, o versículo 3. E, inclusive, eu até brinquei aqui que seria o segredo de uma família bem estruturada. Não sei se você conhece esse texto. Abre a sua Bíblia lá no Salmo 128, verso 3. O Salmo 128, inclusive, ele fala sobre o temor a Deus, né, dentro desse lar que busca ao Senhor. E no verso 3 do Salmo 128 a gente lê: a tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, e os teus filhos como rebentos da oliveira, aonde? Ao redor da tua mesa. Não é sentado no sofá assistindo Netflix. E aí não é uma crítica nem uma reclamação em relação à Netflix, tá? Mas é ao redor da mesa que os brotos da oliveira, eles crescem e se fortalecem. E muitas vezes a gente não consegue entender por que a gente não está conseguindo trazer essa estrutura, essa vida saudável, né, emocional e espiritual para a nossa casa. Será que nós temos cultivado esse tempo ao redor da mesa, como o salmista aqui já nos ensina? E aí no Novo Testamento, nós temos algumas passagens, não apenas essa de Mateus, falando sobre Jesus ao redor da mesa. Inclusive, vocês vão lembrar. Lembram onde Jesus passou a sua última noite? Exatamente. Ele sentou-se ali com os discípulos ao redor da mesa. Eles celebraram a Páscoa e depois disso é que ele vai lá ao jardim e ele é traído por Judas. Ao redor da mesa. Parábolas são contadas sobre isso. Você lembra quando o filho pródigo ele volta para casa, o que é que o pai prepara? Um grande banquete. É ao redor da mesa que é celebrada o retorno do filho, a redenção daquele filho. E eu fiquei lembrando, sabe de quê? Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, o que é que Jesus vai fazer? Eu entrarei e farei o quê? Cearei com ele. E aí veja que a comunhão máxima com Deus, ela é representada através do quê? De uma ceia. Talvez seja por isso que dizem que crente não bebe, mas come bastante, né? Porque no próprio texto bíblico a gente encontra a fundamentação bíblica para o nosso momento que tem logo após o culto de oração, né? É ao redor da mesa que a comunhão acontece. Só que é algo muito interessante, e aí já trazendo para o texto que nós lemos, porque o texto diz que Jesus ele senta com pecadores e publicanos e isso choca os fariseus. Por quê? Porque não era qualquer pessoa que sentava na mesa de um judeu. Sentar à mesa para o povo judeu era algo extremamente significativo. Se para a gente já é uma experiência de intimidade, para o judeu convidar alguém para sentar à mesa com ele, tá? Era um movimento de se abrir para aquela pessoa, tá certo? E dar espaço para aquela pessoa poder compartilhar de tudo o que aquele judeu possuía. E mais do que isso, a gente sabe que existiam cerimoniais e rituais de purificação. Então, sentar com alguém que não fosse puro traria contaminação para o judeu e seria até possível que aquele judeu não pudesse fazer o sacrifício no templo, não pudesse prestar ali aquilo que eram suas obrigações religiosas, porque esteve junto com uma pessoa não pura, uma pessoa não purificada. Isso era seríssimo para o judeu, por isso não era qualquer pessoa que sentava à mesa. Mas Jesus, ele senta ali com publicanos e pecadores. E é onde eu falo que é uma parábola viva, nos ensinando,
tá? Que a gente precisa olhar para a experiência do reino de Deus de maneira diferente. E pensando nisso, me veio à mente 4 convidados indispensáveis para sentar à mesa conosco no dia a dia. Principalmente quando a gente pensa na comunhão como igreja. E aí está nessa folha impressa de vocês, esses 4 convidados. E aí me permitam aqui toda a liberdade, porque a gente não vai ver nomes para esses convidados. Mas um primeiro convidado que me vem à mente é a questão da sinceridade. Tá? E eu penso isso porque no versículo 10, o texto vai dizer que ali junto ao Senhor tomaram lugar à mesa muitos publicanos e pecadores. Eu acredito que vocês sabem que os publicanos eram o nome dado aos coletores de impostos, né? E, na verdade, coletores de impostos eram vistos como traidores do povo, porque mesmo sendo um judeu, essa pessoa, ela se submetia à autoridade romana para coletar impostos altíssimos, injustos, para o seu próprio povo, e eles eram vistos como pessoas que não mereciam honra, pessoas desonestas e pessoas que pensavam somente em si mesmos, pessoas que traíram o seu próprio povo. Mas era junto a essas pessoas que Jesus estava sentado. E eu penso que ele não estava ali sentado somente para mostrar para os fariseus, tá? Havia sinceridade, verdade no coração de Jesus, quando ele convida aqueles homens e até mulheres, o texto vai falar sobre pecadores de uma maneira geral, para se sentar com ele. E aqui é muito interessante porque a palavra sincero, eu acho que você já ouviu a explicação sobre a origem dessa palavra, ela vem do latim e traz a ideia do sincera, tá? E no latim o sincera vem porque era comum que vasos fossem fabricados com cera. E alguns vasos, a cera, ela era tão pura e ela era deixada de maneira tão fina que o material que tivesse dentro, sei lá, um colar, uma pedra preciosa, qualquer coisa que tivesse dentro do vaso, quando a gente olhava, a gente via o que tinha ali dentro, de maneira transparente, como se não houvesse cera ali. Era como se fosse um vaso sem cera. Ser sincero, sem cera, tem a ver com isso, com transparência nas relações. Quando Deus nos convida a estarmos à mesa, e nós cantamos isso, né? Há lugar na mesa, né? Quando Deus nos convida para estarmos à mesa com os nossos irmãos e irmãs, Ele nos convida para fazer isso de maneira sincera. E talvez você vai até pensar ou até me perguntar, pastor, mas se eu for realmente sincero e transparente em relação ao que eu penso em relação a alguns irmãos, eu não sei se essas pessoas iam querer estar do meu lado. E é aí onde entra justamente o ponto. Deus, Ele não quer que você mascare. Deus quer que você seja sincero. Mas Ele quer que você se abra para ser transformado em relação àquilo que você pensa sobre o seu irmão. Em relação àquilo que você pensa sobre o seu irmão. E nós vivemos numa comunidade formada por pessoas. O tema do nosso congresso, no final do mês, último final de semana, é famílias imperfeitas, formada por pessoas imperfeitas. Eu, você, qualquer um que está aqui é imperfeito. Então, claro que as nossas relações vão ser marcadas pela imperfeição. Mas quando eu me abro para que o Espírito Santo produza o seu fruto em mim, que é um fruto marcado pelo quê? Amor, paciência, né? Longanimidade, mansidão, tá? Isso me leva a olhar para o outro e lidar com o outro, perceber o outro de uma maneira diferente. E se eu permito que o Espírito Santo realmente trabalhe e limpe o que há dentro de mim, tá? Isso me permite ser sincera e isso não se transformar num problema, porque eu não preciso mascarar. Eu posso ser eu, porém com o coração transformado pelo Espírito Santo. Eu sei que parece difícil, mas esse é o alvo de Cristo em nós. E é uma busca diária. E é por isso que o segundo convidado à mesa se faz necessário. E eu trouxe aqui como a humildade. E por que eu digo isso? No verso 12, o texto diz que Jesus, quando ele ouve os fariseus questionando, ele fala, olha,
Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E é por isso que eu penso na humildade. A palavra humildade, ela vem da palavra humus, que tem a ver com uma terra fértil, uma terra rica em nutrientes que está preparada para receber a semente. Isso me faz pensar também o que o texto bíblico fala sobre nossa essência. Nós somos o quê? Pó, e ao pó voltaremos. Então eu preciso lhe dizer, meu irmão, minha irmã, por mais anos que você tenha de igreja, tá? Ainda que seu sobrenome seja o sobrenome de uma das famílias que fundou a nossa igreja, ainda que você tenha um excelente cargo, ainda que a sua conta bancária esteja recheada, independente de qualquer coisa, você também é pó. E é por isso que nós precisamos olhar para o outro desta mesma forma. E se a gente olha com essa humildade, eu me torno alguém aberto para aprender. E se eu me torno alguém aberto para aprender e ser transformado pelo Espírito, eu consigo ser mudado e eu consigo ser sincera. E é tranquilo, é possível que o outro possa lidar comigo como eu sou lá dentro. E é muito interessante porque Jesus fala, olha, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médicos. Em outras palavras, olha, eu vim para aqueles que entendem que precisam de ajuda. Eu vim para aqueles que entendem que são pecadores. E essa é uma verdade, inclusive, se você já foi batizado, a gente trabalha isso nas classes de batismo. Uma primeira coisa que eu preciso reconhecer é que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Não há um justo sequer. O texto bíblico também fala sobre isso. Então estamos todos nessa mesma situação. Mas eu preciso entender que eu preciso de Jesus. É muito interessante porque até quando a gente tenta ajudar alguém, seja profissionalmente ou não, algo que a gente precisa entender é que só tem como eu ajudar quem se permite ser ajudado. Alguém que não quer ajuda, por mais que eu me preocupe, por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, eu não vou conseguir ajudar essa pessoa. É por isso que Jesus ele veio para os pecadores e não para aqueles que se consideram sãos. E eu espero que você se aproxime de Deus reconhecendo quem você é, como o publicano naquela história de Jesus e não como o fariseu, tá? Porque é assim que Jesus ele consegue nos mostrar o coração que Deus espera que tenhamos quando nós o buscamos, inclusive para que a nossa oração seja ouvida. Terceiro convidado, a misericórdia. E no versículo 13, Jesus diz, olha, ide e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Essa expressão, ide e aprendei o que significa, era uma frase muito comum dos rabinos, quando eles queriam enfatizar o ensinamento. Eu sei que para a gente não faz muito sentido, mas era algo que ali os fariseus que estavam ouvindo sabiam exatamente o que Jesus estava querendo dizer. Olha, o que eu vou dizer agora para vocês é de extrema importância. Guardem isso. O que eu quero é misericórdia. O que eu quero, e aqui é um texto inclusive que está lá em Oséias no capítulo 6, né? Misericórdia eu quero e não sacrifício. E aqui quando ele fala sobre sacrifício, sacrifício é o equivalente à prestação de culto. O culto que nós celebramos hoje é comparado ao sacrifício que o povo do Antigo Testamento prestava. Em outras palavras, ele fala, olha, para mim é muito mais importante que você exerça misericórdia com seu irmão, do que você venha até aqui prestar um culto que para mim vai ser vazio. Deus ele é um Deus de gente, de pessoas. O negócio de Jesus é pessoas. Tá? É por isso que ele espera que a gente tenha essa postura de misericórdia. E eu fiz questão de trazer aqui o termo misericórdia, que é o eleos no grego, que é uma tradução, tá, de hesed no hebraico, e que tem a ver com misericórdia, com amor. É um vocabulário muito presente quando Deus está apresentando a sua aliança com o povo, e tem a ver com uma comunhão, com um amor inabalável, que não tem nada que possa romper, pelo menos da parte de Deus, esse amor. Inclusive,
é um amor que está constantemente perdoando. Porque se você for abrir o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, você vai ver que que o Senhor está constantemente buscando o seu povo, renovando a sua aliança, e o povo está constantemente falhando. E Deus está novamente perdoando. Amor e perdão andam juntos, para que a aliança, para que a relação funcione. Inclusive, eu aproveito para fazer um parêntese e convidar os casais. Sábado nós temos nós dois, e o tema da nossa reflexão vai ser justamente sobre isso: perdão. Não tem como a gente dissociar amor do perdão. E é muito importante que a gente entenda que o próprio Deus, ele expressa isso na sua relação. Mas há uma outra expressão no hebraico que também é traduzida como misericórdia, que é urahamim, tá? Que tem a ver com o seio materno. E aí vejam que interessante. E algumas vezes é traduzido também como entranhas. E aqui no Antigo Testamento eu trouxe pelo menos 3 textos, o de Isaías, o de Salmo 103 e de Gênesis 43, em que essa misericórdia, e esse termo, na verdade, ele aparece como a afeição de uma mãe pelo seu filho, a ternura de um pai pelos filhos e o amor fraternal intenso. Misericórdia tem a ver com esse amor fraterno, o amor que se compara ao amor de uma mãe pelo filho, de um pai pelo filho. E é esse amor, essa misericórdia, essa comunhão do ser família que Deus nos convida a vivenciar na nossa relação, no estar à mesa. E por isso eu concluo com o 4º convidado, que é justamente o amor. E aí eu não usei um dos versos de Mateus 9, e eu tomei a liberdade de ir para um outro texto, lá de João 13. Jesus à mesa com os seus discípulos, e o texto fala que, tendo Jesus amado os seus, amou até o fim. E o que ele faz para demonstrar esse amor? Fala palavras bonitas? Não. É naquele momento que ele se incide para lavar os pés dos seus discípulos. Amor como algo prático, exercitado no dia a dia para com o nosso cônjuge, para com os nossos filhos, para com os nossos familiares, para com os nossos irmãos e irmãs na igreja. Não tem como a gente viver comunhão se o amor não estiver presente. É muito interessante porque o que a gente chama hoje de ceia do Senhor, tá? Era chamada no Novo Testamento de festa do amor. Era como se fosse a festa ágape. Aquele momento de celebração que nós celebramos uma vez por mês, no culto no Novo Testamento, tá? Na igreja primitiva ali de Jerusalém, era algo celebrado dominicalmente. E talvez algo até mais parecido com o que a gente faz nas quartas-feiras depois do culto. Era a celebração do amor, da comunhão, da misericórdia. E é por isso que o apóstolo Paulo, inclusive, fala, olha, alguns vêm aqui e se esquecem do outro na hora de comer. E aí já faz um prato grande. Graças a Deus que isso não acontece na nossa igreja, somente na igreja de Jerusalém, tá? Mas essa ideia de que, olha, eu sei que é importante a gente compartilhar da comunhão, tá? E que é bom a gente comer. Porém, o seu irmão, nesse momento, é mais importante do que aquilo que você está comendo, tá? E lembre-se de quem está do seu lado. E é por isso que a gente precisa entender que nós somos chamados à mesa, nós somos chamados à comunhão, e que a gente precisa sim buscar um coração sincero, humildade, misericórdia e amor. Talvez são marcas não só da mesa, mas talvez de uma marca, de uma igreja, marcas de uma igreja que serve ao Senhor e tenta revelar esse Cristo, não só para os seus, mas para os de fora. Tanto que lá em Atos vai dizer que o povo tinha simpatia daqueles que estavam do lado de fora da igreja, e dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, porque isso era uma marca. Estar à mesa é sinal de comunhão. Estar à mesa também traz redenção. Estar à mesa promove reconciliação. Eu não sei como é que está hoje a sua experiência à mesa, mas eu queria lhe convidar a resgatar esses valores, essas vivências e essas marcas no dia a dia da sua casa. A gente vem falando sobre família esse mês. Inclusive, a gente tem uma experiência de vivenciar isso. Vocês ouviram no Farol em Ação o pastor Luiz Carlos falando, e a gente está promovendo o Família
visitando família, tá? E a ideia aqui também é resgatar um pouquinho disso. A mesa sendo partilhada por você, sua família e uma outra família da igreja. Eu sei que algumas pessoas têm mais facilidade de promover isso, né, Sandra? A gente já prepara ali um grande banquete. Tem outras pessoas que são mais tímidas para receber alguém em casa. Mas eu queria lhe convidar a pensar nisso. Olha, por que não a experiência de estar à mesa? Se não for possível na minha casa, talvez a gente possa estar à mesa num outro lugar em que a gente combine de sair e ali a gente possa compartilhar a comunhão, a gente possa se conhecer melhor. Quero lhe convidar a fazer parte do Família Visitando Família. Tá? Você tem até a quarta-feira que vem para se inscrever. E no domingo 28, durante o nosso congresso, que é na sexta, sábado e domingo, você vai ter a oportunidade de tirar o nome de uma família. E aí você vai ter 2 meses para agendar esse encontro, vocês se reunirem e quem sabe daí não surge uma amizade e a oportunidade de investir vida na vida. Porque estar ao redor da mesa tem a ver com isso. Isso é ser igreja. E que a humildade, a sinceridade, a misericórdia e o amor possam se fazer presente nas nossas comunhões, nos nossos momentos de comunhão. Que Deus nos abençoe.